Olá pessoal, tudo bom? Vamos fazer a nossa revisão? Revisão do terceiro ano, tá? Convênio. Então a gente vai falar aqui sobre alguns temas, alguns conteúdos. E detalhe, é muita coisa, tá? Então o poder de síntese aqui do tio Nelson vai ter que ser muito grande, tá? Não é fácil, tá? De vez em quando dá um nó na cabeça. É por isso que eu vou precisar de uma colinha aqui, de vez em quando eu vou virar aqui para ver uma colinha, justamente para eu saber onde é que eu estou andando, porque é o capítulo, vou pegar aqui em termos de capítulo, né? Estamos falando aqui capítulo 7, 8, 9, 10. É exatamente isso. Então é muito conteúdo. A gente vai falar sobre o tema da nossa prova. É o tema ligado à política, tá? Temas ligados aos clássicos como o Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx, beleza? Então são esses temas que nós vamos analisar aqui. A gente vai começar então a falar primeiro, na nossa revisão, do tema Estado, Democracia e Participação Política, beleza? Que é mais ou menos assim, a ideia, o surgimento da figura de Estado. Estado é a instituição. O que é o governo? Governo são as pessoas que administram o Estado, tá? Então, no processo eleitoral agora, vai ser feito um pleito eleitoral para decidir quem vai ser o governante do Estado, né? Governante da prefeitura, tá entendendo? Então o Estado é a instituição que na Idade Média não existia. Na Idade Média o poder era descentralizado, você tinha os feudos, não existia um poder centralizado. Quando chega a modernidade, você tem um Estado absolutista, que é um Estado então moderno, ele centraliza o poder, né, na figura do rei, tá? E depois de tudo isso, você vai ter o surgimento do que é chamado de Estado democrático. A democracia, essa palavra é grega, tá? Mas falar de democracia não a democracia dos gregos antigos, a democracia liberal, que é diferente. É uma democracia que parte da ideia aqui dos direitos e deveres do cidadão. É uma relação em que o chefe de fato é a população e não o governante, tá? Porque é a população que põe esse indivíduo governante no poder, tá? Então aquela ideia do Thomas Hobbes do Estado como um ser absoluto, né, um leviatã, essa ideia na democracia ela se perde, literalmente. E aí você vai ter a figura da democracia, o modelo representativo, e é uma coisa bem interessante mencionar, que quando se fala, por exemplo, em modelo representativo, são os governantes, os parlamentares que vão representar a população, sabendo que no poder democrático existem três formas de poderes: poder executivo, legislativo e judiciário, tá? E quando se fala na ideia, por exemplo, do pleito eleitoral, existe alguns pleitos eleitorais que eles são, podemos dizer, representativos e outros que são diretos. Como assim, Nelson? Por exemplo, agora, nas eleições agora para o município, esse ano, né, você vai votar para prefeito, você vai votar para vereador, alguém que vai te representar. Então isso é chamado de pleito eleitoral representativo. Alguém vai me representar, tá entendendo? Na prefeitura, na Câmara dos Vereadores. Agora existe também um pleito que ele é chamado de direto, que é quando você não vota em alguém, você vota em uma situação. Como assim, Nelson? O pleito direto tem muito a ver com um plebiscito e tem muito a ver com um referendo, que é basicamente quando você vota, por exemplo, para a legalização da descriminalização das drogas. Quando você vota, por exemplo, como aconteceu no passado, para separação ou não do Estado do Pará, ou então se você vota pelo porte de armas ou não, né? Isso aí, na verdade, sim ou não, isso aí é um pleito eleitoral direto, porque você não está votando em alguém, você está votando em uma situação, tá? Tipo a legalização das drogas, tá? Você vai dizer sim ou não, tá? Então isso é chamado de pleito eleitoral direto, que você tem ou plebiscito ou referendo. Agora, se é um modelo representativo, é esse processo eleitoral de você votar para deputado, para vereador, para senador, para prefeito, para presidente. É basicamente essa a ideia que a gente vai mencionar aqui sobre essa questão do modelo político, né? Que é justamente o Estado representativo, ou então a gente pode chamar assim um Estado democrático, tá? Basicamente isso. Pessoal,
Um outro tema, que é do capítulo 8, é o poder e dominação. Tá? Poder e dominação. A gente vai falar aqui sobre os tipos de poderes, que tem muito a ver com a relação da política e do Estado. Então, vamos pegar aqui o caso do Max Weber. Ele fala sobre o Estado como a única instituição que tem um monopólio da força ou da violência. Só o Estado pode usar a violência de maneira legalizada. Logo, nem todo indivíduo violento é criminoso. O Estado, em algumas situações, o Estado democrático, tá, ele pode usar a violência dentro da lei. Então, tu vai perceber, por exemplo, que essa violência pode até ser pode estar ligado, digamos assim, a tirar a vida de alguém. Então existe hoje no mundo aproximadamente 50 países que usam a prática da pena de morte. E a pena de morte é, nesse caso, legalizada. Quer dizer, é uma ação violenta feita pelo Estado em executar alguém, mas dentro da lei. As pessoas estão cientes disso, tá bom? Então você tem aí o chamado Estado como monopólio da força ou da violência, é o que o Max Weber menciona. O próprio Max Weber ele fala sobre os tipos de dominação. Existe a dominação política, que pode ser tradicional, que é o caso da monarquia, por exemplo. Quer dizer, as pessoas respeitam o poder do governante, do soberano, pela questão de ser algo tradicional, que existe desde muito tempo. Tá? A dominação ela pode ser legal, racional, que é quando muitas vezes isso tem a ver com pleito eleitoral, com as eleições, é quando as pessoas votam em alguém, tá? Existe aquela coisa, né? Por que é legal, racional? Legal porque é autorizado, e racional porque vence a maioria. Então, no pleito eleitoral de agora, né, a ideia é de que quem vai assumir os cargos públicos é aquele que tiver o melhor voto, a maior quantidade de votos, é nesse sentido. Então, é chamado de legal, racional. O pleito eleitoral é um exemplo bem claro disso. E, por fim, o poder, a dominação carismática, que é a ideia do indivíduo, que pela sua habilidade, pelo seu carisma, pela sua capacidade, consegue, na verdade, convencer as pessoas das suas façanhas, de sua habilidade, sua capacidade empreendedora. Então, a ideia do carisma. Então, nós temos na história muita gente com essa capacidade, que usou, inclusive, essa capacidade para poder chegar ao poder. Também, gente, nesse mesmo tema sobre poder e dominação, nós temos o caso do poder na visão do Michel Foucault. O Michel Foucault, o filósofo francês, ele fala sobre a biopolítica ou biopoder, que é basicamente isso o quê? É quando o Estado ele usa os recursos que ele tem para controlar a população, controle do ponto de vista físico. Como assim? O controle, por exemplo, na questão da natalidade, fazer políticas de controle da natalidade, como aconteceu na China, na política do filho único. Controle, por exemplo, na questão da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, que é o caso, por exemplo, da AIDS. Vamos pegar aqui o caso da campanha na questão do preservativo, né? Ou a questão do tabagismo. O Estado cria uma política para proteger as pessoas contra a questão do tabagismo. Tá? Isso é chamado de biopolítica. Tá? A questão, por exemplo, da pandemia, onde o Estado obriga as pessoas a se vacinarem, onde o Estado obriga as pessoas a usar máscara. Isso é biopolítica, é o Estado intervindo no sentido de poder conter os indivíduos e controlá-los do ponto de vista físico. É, por exemplo, o caso da fronteira dos Estados Unidos com o México, que você tem aquele muro ali que separa. Então o Estado ele cria uma estrutura para impedir que as pessoas possam passar, que os imigrantes clandestinos possam passar. É uma biopolítica, é o Estado intervindo no corpo, na ação das pessoas. Né? Então o Sistema Único de Saúde, o SUS, seria um exemplo bem claro de biopolítica. Existe também o que Michel Foucault fala de microfísica do poder. Micro, pequeno. São poderes que eles não vêm de cima, eles vêm de baixo. Microfísica do poder é aquele poder que ele está diluído, horizontalizado. Que é, por exemplo, o caso de que existe uma relação de poder entre pais e filhos, por exemplo. Existe uma relação de poder entre médico e pacientes, existe uma relação de poder entre professor e alunos. É uma relação de poder. Aí a gente pode dizer assim, mas Nelson, mas pode chegar no grau de violência? Pode. Isso pode acontecer, como não? No caso da violência, pegar o caso aqui de alguns médicos que abusaram de suas pacientes, quer dizer, é uma relação de poder que chegou num grau de violência, tá entendendo? Então, nesse sentido, você é chamado de microfísica porque são poderes
pequenos, mas que podem chegar num grau de violência. Quer dizer, não é a microfísica do poder não é uma ação feita pelo Estado, que é uma coisa maior. São são pequenas relações do dia a dia e que muitas vezes a gente acha que é uma coisa normal, que a gente acha que é normal uma relação do poder do pai sobre os filhos, mas é uma relação de poder e que pode chegar numa relação de violência, tá? Bom, depois disso, gente, a gente vai o quê? Para assim, Pierre Bourdieu, violência simbólica. A violência simbólica é uma violência naturalizada, vista como normal, tá? Então, por exemplo, os relacionamentos abusivos, eles estão numa relação, muitas vezes, que podem ser vistas como normal. Podem ter uma relação assim, porque tem muitas vítimas, muitas mulheres que estão numa relação de abusiva e não perceber isso, tá? O racismo ele pode não ser percebido, tá entendendo? O preconceito ele pode não ser percebido. Toda ação, toda a relação de violência que não é entendida como violência, ou é despercebida, ou é rotineira, Pierre Bourdieu, o sociólogo francês, chama de violência simbólica, poder simbólico, porque acaba sendo naturalizado. E no caso dos relacionamentos abusivos, muitas vezes a própria vítima não percebe que está numa relação abusiva. Então, seria esse caso aí, beleza? Capítulo 9, é Emile Durkheim. Durkheim, fato social, a sociedade impera sobre todos nós. Os valores e regras que nós temos, que nós possuímos, são valores da sociedade. E nós vamos o que? Seguindo os valores que são exteriores, porque vêm de fora, são coercitivos, porque nós somos obrigados a fazer aquilo que a sociedade quer. Aí o nome disso é chamado de fato social, tá bom? Fato social é um valor da sociedade, não nosso. Nós seguimos valores da sociedade, beleza? Então, o fato social é uma influência de toda a sociedade, toda a comunidade influenciando os indivíduos. Aí o nome disso é fato social. Durkheim fala do fato social patológico. O fato social patológico é aquele fato social que ele é ao extremo, tá? É algo que é praticado e que prejudica a sociedade. Por exemplo, suicídio, por incrível que pareça, é uma coisa normal, porque em qualquer sociedade você tem alguém que tirou a própria vida. Agora, se você vê altos índices de suicídio, isso é patológico, tá? Criminalidade, por incrível que possa ser, é algo ruim, negativo, mas em excesso ele é patológico. Patológico é algo que é exagerado, que prejudica a sociedade, tá bom? Então, nesse sentido, tá? Então, falar de fato social patológico está relacionado ao que é uma coisa excessiva que prejudica a própria sociedade em si, tá? Outra coisa é o conceito de anomia. Anomia é um estado de desorientação. A sociedade passa por uma crise de valores, uma crise de regras, né? Isso é chamado de anomia social, quer dizer, a sociedade ela passa por uma crise, né, a crise na família, a crise nas instituições, tá? E esse é um estado de desorientação, quer dizer, as pessoas já não têm mais vínculos com as instituições tradicionais, como a família, a escola, a igreja. Então a anomia é um estado de desorientação, as pessoas se sentem perdidas, desorientadas num mundo moderno, individualista, consumista. Então acaba sendo uma espécie de crise existencial, e ele dá um nome para isso, ele chama isso de anomia, quer dizer, é uma crise não econômica, não política, é uma crise de valores, é mais ou menos isso, tá? Bom, falar em crise, nós temos o suicídio, né? O Durkheim ele diz que o suicídio ele não é uma prática individual, mas sim coletiva. É um fenômeno coletivo, tá? Então ele vai dizer que o suicídio tem a ver muitas vezes com a influência da própria sociedade. Ele até fala dos tipos de suicídio. O suicídio egoísta, que é quando a pessoa tira a própria vida, mas antes de fazer isso ela vai se afastando do grupo, da família, dos amigos, é chamado de egoísta. Tá? Tu tem um suicídio que é altruísta, que é quando o grupo diz para a pessoa tirar a própria vida, ela faz. É o caso de grupos terroristas que falam para os seus membros tirarem a própria vida, o homem-bomba. Tá? É o caso de uma seita religiosa que fala para o indivíduo tirar a própria vida em nome de Deus. É o caso, por exemplo, dos kamikazes na Segunda Grande Guerra Mundial que tiraram a própria vida em nome do grupo. Tá? Então tu tem o que é chamado de suicídio, altruísta, digamos assim, é o grupo que diz, tira a própria vida, o indivíduo vai e faz.
Existe o suicídio fatalista, que é quando a pessoa está na sociedade, mas as normas da sociedade são tão insuportáveis que a pessoa, na verdade, prefere tirar a própria vida. Vamos lembrar que muitas mulheres, no passado, elas foram obrigadas pelos seus pais a casar com homens que elas não conheciam, com homens que elas não queriam, e muitas tiraram a própria vida. Né? Quer dizer, os modelos elas são insuportáveis, e a pessoa prefere tirar a própria vida do que se manter num modelo assim. Então isso é chamado de fato social, isso é chamado de suicídio fatalista, quando as normas são insuportáveis. Tá? Outro também é o suicídio anômico. O suicídio anômico tem a ver com crises. Então, por exemplo, se existe uma crise na sociedade e houver um aumento muito grande de suicídio, isso é anômico. Tipo, né, a crise de 1929, uma crise econômica que provocou um aumento muito grande de suicídio. É um suicídio anômico, por causa da crise, tá entendendo? O caso da pandemia, né, o coronavírus, que provou que durante o período da pandemia, né, houve um aumento muito grande de suicídios. E esse suicídio tem uma relação direta com a pandemia. A pessoa ficar muito tempo dentro da casa, perder entes queridos, uma série de coisas. Então, devido a uma crise sanitária, isso afetou a cabeça das pessoas e muita gente tirou a própria vida. Isso é chamado de suicídio anômico. Tá? Então, essa é uma crise. Por fim, o Durkheim ele fala sobre solidariedade. Ele vai dizer que as sociedades são divididas em solidariedades mecânicas e solidariedades orgânicas. O que é uma solidariedade mecânica? É uma sociedade simples, pequena. É a divisão do trabalho numa sociedade pequena, simples, aborígene, camponesa, tribal. Então, quando você tem um modelo de sociedade onde você tem a divisão por sexo, função de homem, função de mulher, isso é chamado de solidariedade ou sociedade mecânica, porque ela é simples, ela é pequena. Tá? Agora, se a sociedade ela for complexa, grande, industrial, capitalista, como a nossa, ela é chamada de solidariedade ou sociedade ou solidariedade orgânica, né? Orgânica pela complexidade, como se fosse um grande sistema orgânico, é mais ou menos isso, quer dizer, uma diversidade, uma variedade, é muito nesse aspecto. Então, divisão do trabalho para Durkheim tem a ver com solidariedade. Pode ser mecânica, sociedade simples, ou solidariedade orgânica, que pode ser o quê? Uma sociedade ampla, grande, diversa, onde você tem várias funções. Isso é chamado de solidariedade orgânica. Bom, Max Weber, eu posso falar do Max Weber sobre a ideia da ação social. Ação social é quando você é influenciado pelo grupo e não pela sociedade. Como assim, Nelson? Durkheim diz o seguinte: você é influenciado no teu dia a dia pela sociedade. É a sociedade que vai te influenciar. Max Weber vai dizer que não é isso. Não é a sociedade que te influencia, é o grupo que vai te influenciar. Que grupo? Os grupos, como família, escola, igreja, o grupo com o qual você faz parte. Nós somos influenciados, mas não é pela sociedade, como diz Durkheim, mas sim na sociedade. Então, são os grupos que vão te influenciar. Basicamente isso. Os nossos comportamentos, nossos hábitos, o chamado efeito manada, porque alguém faz isso, os outros vão fazer, isso é chamado de ação social, tá? É o efeito manada, que você vê nas eleições, que você vê, por exemplo, no caso das pessoas baterem palma, uma bater palma, o restante todo mundo bater palma ao mesmo tempo. É o efeito manada, tá? É muito comum isso, tá? Alguém olha para cima, todo mundo olha. Ação social é nesse sentido. Existem os tipos de ação social tradicional, que é quando, por exemplo, você faz uma coisa que o teu grupo faz. Tomar bênção dos pais. Tá? É uma ação social tradicional da tua família, nem todo mundo faz isso. Né? Ação social afetiva. É quando você faz alguma coisa, tem algum comportamento influenciado por um afeto, por alguma coisa, positiva ou negativa que você sente por alguém. Tá? Dar um presente para alguém é uma ação social. Tá? Cumprimentar alguém é uma ação social afetiva. Tá? A ação social com relação a valores. Valor é o caso de honestidade. Por exemplo, eu devolvo uma carteira cheia de dinheiro que eu encontrei, devolvo para o dono, devolvo o celular que eu encontrei. É um valor de quê? De honestidade, que eu aprendi aonde? Na minha família. Tá? É nesse sentido. Então, a ação social é chamada de valor. E com relação a fins, é quando você faz alguma coisa visando um objetivo, um fim específico. Eu faço tal coisa visando o quê? Estou aqui assistindo a aula do Nelson para poder passar de ano. Está visando um fim objetivo.
é uma ação social, beleza? E, é claro, não lembrando também sobre a ética protestante, que o Max Weber fala, tá? E o desencantamento do mundo, que ele fala sobre o que é um mundo desencantado. É um mundo onde as pessoas não acreditam mais em magia, não acreditam mais em tradições, elas acreditam muito mais em que? Em tecnologia, em industrialização, em racionalidade, em ciência. Mundo desencantado é um mundo cético, é isso que ele fala. E a sociedade moderna se caracteriza por isso. Um modelo absolutamente desencantado, porque não se acredita mais em valores tradicionais e antigos, mas sim somente nos valores racionais e científicos, tá? E finalmente, Karl Marx, o fetiche da mercadoria, um produto que é valorizado não pela sua utilidade prática, mas pelo que ele representa, pelo seu símbolo, pela sua escassez. Aí você tem um fetiche da mercadoria, fetiche que significa feitiço, tá? Ou então você tem também a mais-valia, que é uma forma de capital. Capital não do trabalhador, mas sim de quem? Do burguês. Horas de trabalho desenvolvidas, só que não são pagas. O que é mais-valia? É hora extra? Não. Mais-valia é um trabalho que não é remunerado, que vai para o bolso, para o lucro do burguês, por isso que é capital, tá? E não dinheiro. Então você tem essa relação, horas de trabalho desenvolvidas e não são pagas. Então você tem a ideia da mais-valia, tá? Nesse sentido que é o modelo do capitalismo, tá? E você tem um fetiche da mercadoria, quando as pessoas, um produto que é valorizado pelo seu significado. E, é claro, ideologia. Quando se fala da ideologia, a gente vai entender que ideologia é um valor de uma classe dominante, uma forma de manipulação que a classe dominante desenvolve sobre outros indivíduos. Tá? Está nesse sentido. Então existe a infraestrutura, que é o modelo econômico material, e tem a superestrutura, que é o modelo não material. Infraestrutura, economia e produção, superestrutura, ideologia, política, religião, tudo que não é material. E a ideologia está envolvida nisso. E o que faz a classe dominante? Pega a ideologia, que é um conjunto de ideias, para manipular, para desorientar, para dizer o que é certo e o que é errado, para dizer o que pobreza é uma coisa normal, que é a vontade de Deus, que as guerras são coisas que Deus quer, que é a vontade de Deus. Essas coisas são modelos ideológicos e manipuladores criados pela classe dominante. É isso. Então a ideologia é uma mentira, que dita muitas vezes, né, como dizia Goethe, se torna verdade. Então é basicamente isso. Pessoal, eu tive um poder de síntese incrível, impressionante, até me surpreendo comigo mesmo. Tá aí, consegui falar sobre todo o conteúdo, que é coisa pra caramba, em 22 minutos. Não foi fácil. Tá? Essa foi a nossa revisão, gente. Boa prova. Até mais. Tchau.